E nós começamos o programa com um alerta de saúde mundial. Uma nova pesquisa revela que mais de 50% dos antibióticos são prescritos pelos médicos e vendidos sem necessidade. O uso indiscriminado desses medicamentos contribuiu para o surgimento de superbactérias e elas devem matar uma pessoa a cada 3 segundos até 2050. Veja a reportagem da Elaine Cortez. Uma população microscópica, perigo invisível por todos os lados. Elas estão no mundo em maior número do que nós. E apesar de tão pequenas, podem fazer um estrago gigantesco na humanidade. As bactérias estão no nosso planeta muito antes da gente e vão permanecer muito mais tempo do que a gente. Elas têm uma capacidade de adaptação e de sobreviver enorme. A resistência bacteriana é um alerta mundial. De fato, é um problema que as autoridades têm que levar a sério, porque não é um problema do Brasil. As bactérias não têm passaporte, elas não têm fronteira, nós viajamos de um lado para o outro e podemos carregar as bactérias com a gente e fazer uma troca de bactérias entre países. E por isso o uso racional dos antibióticos é uma ordem para o planeta. Ou é uma medida que todo mundo está engajado em fazer toda uma campanha para esse uso mais racional dos antimicrobianos, ou a coisa não vai dar certo. Mais uma vez, o apelo vem à tona depois da publicação de uma pesquisa num jornal científico britânico. O levantamento de apenas um dia em hospitais de 41 países revelou que 1/5 do mundo está na contramão dos esforços da Organização Mundial da Saúde. Quase 30% dos antibióticos prescritos às crianças internadas não foram aplicados para tratamento de alguma doença, mas apenas como forma de prevenção. E muito pior, grande parte dessas prescrições puramente preventivas era de combinações de antibióticos ou antibióticos de amplo espectro, ou seja, os tipos mais fortes. Foi identificado também que os pacientes receberam esses medicamentos por um período prolongado como profiláticos. Profilático é aquele remédio que se usa com o objetivo de prevenir alguma infecção. O que muitas vezes é inadequado é o tempo de uso. O uso do antibiótico profilático com essa intenção de prevenção cirúrgica, ele tem que ser dado imediatamente antes do procedimento cirúrgico, durante a cirurgia e ponto final. A pesquisa mostrou um cenário alarmante. Dos antibióticos prescritos para esse uso profilático, pouco mais de 26% foram para prevenir infecções associadas a uma cirurgia futura. O restante, que representou mais de 70%, sequer foram prescritos por causa de um procedimento cirúrgico. Medicamentos absolutamente desnecessários. Eu te diria que se a gente fizesse o mesmo estudo, vendo a porcentagem de pacientes que estão tomando antibiótico de uma forma preventiva, sem uma indicação tão justificada, é bastante grande também. Mais de 50% dos medicamentos são prescritos e vendidos incorretamente de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E mais de 50% dos pacientes usam esses remédios de maneira errada. Inclusive, esse é o motivo para mais de 10% das internações hospitalares no mundo todo anualmente. E isto, além de não ajudar na prevenção de infecção, pode me atrapalhar no risco de resistência bacteriana, que é hoje um problema absolutamente global, porque tem estimativas mostrando que até 2050 as pessoas vão morrer mais por causa de bactérias resistentes do que câncer, do que infarto do miocárdio, do que outras causas. Até 2050, as superbactérias podem matar uma pessoa a cada 3 segundos. Bactérias mais fortes, principalmente nos prontos-socorros. Muito comum. Você chega no PS, o médico já vai te receitando os antibióticos, não te pede um exame, não te pede nada. E não dá certo, tá? Não, às vezes não corta a febre, tem que voltar de novo. E é a mesma coisa. A gente tem uma grande dificuldade de fazer diagnóstico laboratorial.
A disponibilidade desse diagnóstico em tempo rápido, em tempo ágil, é que nós não temos. Então, isso muitas vezes faz com que o colega, com a melhor das intenções, por uma questão de segurança, acabe prescrevendo a mais do que seria o necessário. Esta pediatra também reconhece o desafio. Como essas culturas demoram 3 a 5 dias para sair, então mesmo internado ou no pronto-socorro, muitas vezes é necessário entrar com antibiótico e aguardar essa cultura sair. E geralmente, na dúvida, essa prescrição indica o antibiótico mais potente, muitas vezes quando o caso nem é para antibióticos. Eu estou sem nenhuma infecção, eu resolvo tomar um antibiótico. O que esse antibiótico vai fazer em mim? Ele vai matar as bactérias do bem. E com isso, quem é que vai se multiplicar? As bactérias resistentes àquele antibiótico que eu estou tomando. Essa multiplicação é muito rápida e altamente ameaçadora. Você só vai criar um monstro, você vai criar uma bactéria cada vez mais resistente. Outra explicação para que o remédio esteja agindo como um veneno para o nosso corpo, na maioria dos casos, está na cultura dos antibióticos. Os próprios pais, o próprio paciente que imagina que está com um quadro infeccioso, ele quer do médico que seja prescrito um antibiótico. Isso é uma cultura mais nossa. No Brasil, o último comparativo anual mostra que houve um aumento de 6% de 2016 para 2017 nas vendas de antibióticos no país. Isso quer dizer que as unidades comercializadas passaram de quase 120 milhões para quase 130 milhões. Não é suficiente. Os novos antibióticos não são fabricados na mesma velocidade que as bactérias se reproduzem. Segundo os especialistas, praticamente toda semana surge uma nova bactéria para ser combatida. O cenário que nós temos hoje é de, infelizmente, às vezes ter o paciente com uma bactéria que eu sei qual é a bactéria, eu sei o nome, eu sei o sobrenome e eu sei também que ela é resistente a praticamente tudo que eu tenho para usar em termos de antibiótico. Então é um cenário dramático, você não sabe como tratar o seu paciente. Muitos casos resultam em óbitos por causa disso. Outros são aparentemente mais simples. Aparentemente. Enzo é um menino de 8 anos que pode estar perto de ter eliminado todas as opções de antibióticos que poderiam lutar contra as infecções bacterianas que ele tem frequentemente. Geralmente é um mês sim, um mês não que ele utiliza antibiótico. Eu vou sentindo que quando eu engulo alguma coisa, que sempre começa a doer demais. Amidalite, que parece uma dor de garganta comum, no caso dele acontece há 6 anos, em média 6 vezes por ano. Já aconteceu de eu ir no médico um mês depois e ela perguntar o que ele tinha tomado. E era amoxicilina com clavulanato, e aí eles dão outra substância para não repetir, acho que para não ter resistência. E aí, se não resolver, eles entram com umas outras mais fortes. Não aguento mais. Mas as bactérias que agem dentro dele não se cansam. Daqui a pouco vai criar uma resistência muito grande que nenhum vai fazer efeito. E aí pode ser que a internação tenha que ser mais frequente. Quando um paciente está internado, a situação se agrava muito. O controle de infecções no hospital precisa ser muito eficaz. Se eu tenho um paciente vulnerável que está tomando vários tipos de antibiótico, porque ele precisa, eu tenho uma grande chance de desenvolver uma superbactéria nesse paciente. E elas só estão surgindo cada vez mais por outros hábitos que muita gente conhece. A gente vai, compra o remédio, aí depois pensa que já sarou e já para de tomar ele, entendeu? E assim acontece com quase todo mundo isso. Melhorou, parei, sempre. A Alessandra já percebeu o efeito de interromper o antibiótico antes da recomendação médica. Eu crio resistência aos antibióticos e aí geralmente não faz efeito, eu volto, tenho que trocar, mas aí eu também sempre paro no meio por conta da gastrite. Isto pode ser um problema, porque a quantidade de antibiótico que está no seu sangue nesses 3 dias, ele cai bruscamente. E se você ainda não deu tempo suficiente para, de fato, exterminar aquelas bactérias que estão causando a infecção, elas podem voltar a se multiplicar. E, às vezes, elas já podem se multiplicar de um jeito diferente porque sobrou aquelas que eram mais resistentes.
Não cumprir os horários corretamente causa o mesmo efeito. É problema? É problema. Porque a quantidade de antibiótico no seu sangue para combater a infecção, ela precisa estar o tempo todo num nível suficiente para matar a bactéria. Se eu tomo ele atrasado, esse nível cai no sangue e o que a bactéria faz? Vai lá e remultiplica. Mas não é só isso. O mau uso dos antibióticos vai além. Normalmente usa um antibiótico, aí sobra um pouco, guarda, né? Aí futuramente a gente acaba pegando novamente aquele produto, misturando com outro e acaba usando, né? Uma vez eu tive uma infecção e aí o médico passou para mim um medicamento, né? Eu tomei e melhorou. Aí depois de um tempo retornou essa infecção e aí eu me automediquei. Não necessariamente a bactéria que está causando esse novo episódio é a mesma que causou o anterior. Ainda que o uso dos antibióticos fosse devidamente controlado e todos tomassem como devem, não estaríamos livres do problema. A discussão é bem ampla. 70% do uso de antibiótico no mundo é para o animal e não para o humano. Não adianta também a gente só focar do uso racional de antibiótico na medicina humana e esquecer do que acontece na agropecuária. O uso é pesado de antibiótico nesse setor. E é uma das coisas que a gente fala pouco, porque tem muito interesse econômico por trás disso. Estamos criando nossos próprios inimigos. Eles são poderosos, invisíveis a olho nu. E o mais preocupante, as pessoas têm consciência do risco. Eu acho que eu corri algum risco porque nenhuma bactéria elas são idênticas. Então, às vezes eu tomei um antibiótico e não era para aquela determinada bactéria. Então por que você tomou, meu Deus? Porque brasileiro. Sempre tem aquela coisa, passar no médico, e a gente já vai e toma logo. Se der certo, deu. Se não der, aí a gente corre de novo pro médico.